Olá pessoal, hoje à noite nós vamos viajar por corredores úmidos e silenciosos de mosteiros medievais, onde o cheiro de pergaminho recém-escrapado se mistura ao perfume forte do incenso, e o único som além do farfalhar das túnicas é o raspar de penas mergulhadas em tinta escura. Você está entre monges, sim, aqueles caras de cabeça raspada e rotina absurdamente rígida, mas, surpreendentemente, eles não estão apenas rezando. Estão anotando sonhos, detalhadamente, à mão, à luz de velas. E aqui vai o detalhe que você provavelmente não sabia. Se você aparecesse ali dizendo que teve um sonho com um gato gigante que fala latim e distribui uvas mágicas, eles iam te ouvir com a mesma seriedade com que tratavam um versículo do Antigo Testamento. Talvez até transcreveriam tudo isso para o abade. Então, antes de se sentir confortável, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever, mas somente se você realmente gostar do que eu faço aqui. Comenta aí de onde você está assistindo e que horas são por aí. Adoro ver os fusos horários fazendo festa nos comentários. Agora diminua as luzes, talvez ligue um ventilador para criar aquele zumbido suave de fundo e vamos começar a jornada desta noite juntos. Você está em um mosteiro beneditino, por volta do século XI. O chão de pedra está gelado mesmo no verão, e sua rotina é tão meticulosamente programada que até um cronograma de call center pareceria espontâneo em comparação. As orações começam antes do nascer do sol, o almoço é em silêncio absoluto, e aqui vem a parte mais inesperada, você também escreve sonhos. Sim, os monges não só valorizavam as visões noturnas, como também acreditavam que elas poderiam carregar mensagens divinas, ou, em alguns casos, sinais de possessão demoníaca. O que, convenhamos, torna o simples ato de sonhar com um porquinho dançando flamenco algo levemente arriscado. A escrita dos sonhos acontecia em momentos de contemplação. Não era uma terapia alternativa, mas sim uma prática espiritual. Você se senta em sua cela, uma câmara fria e minimalista, com uma pena em mãos e o sonho ainda fresco na memória. É como postar num blog, mas com tinta feita de fuligem e vinagre, e zero Wi-Fi. Por que os monges faziam isso? Parte da resposta está na figura de São Bento, o fundador da ordem beneditina, que defendia a vigilância contínua da alma. E os sonhos, bem, eram uma janela para os bastidores dessa alma. Se você tivesse um sonho especialmente vívido ou inquietante, o certo a fazer era escrever, às vezes até confessar, especialmente se envolvesse tentações, se é que você me entende. Mas nem todos os sonhos eram assim tão dramáticos. Alguns eram apenas estranhos. Há registros de monges sonhando com rodas flamejantes que cantam salmos, ou com Jesus distribuindo tortas. Historiadores ainda discutem se essas visões refletem uma imaginação ativa, alimentada por jejum constante, ou se os textos eram editados depois para parecerem mais espirituais do que eram de fato. Aliás, vale lembrar que a dieta no mosteiro não incluía café. Logo, se você dormisse mal, sonhasse com dragões jogando xadrez e acordasse meio grogue, azar o seu. Ainda teria que levantar para rezar às 3 da manhã, registrar o sonho no seu códice pessoal e fingir que está tudo bem. Spoiler, não está. O papel dos sonhos se tornou tão importante que alguns mosteiros começaram a criar bibliotecas temáticas. Você entra numa dessas salas, sempre gelada, porque o conceito de isolamento térmico medieval era basicamente reza para não morrer, e vê volumes inteiros dedicados a sonhos. Manuscritos com títulos como Visões Noturnas de Irmão Hugo ou Coletânea dos Sonhos de São Anselmo. A vibe é meio fanfic sagrada, meio terapia coletiva involuntária. E aqui vai um detalhe curioso. Muitos monges escreviam os próprios sonhos na terceira pessoa. Tipo, e então o irmão Bernardo viu um homem de 2 cabeças anunciando o apocalipse na sacristia. Uma forma elegante de fingir que aquilo não era tão pessoal assim, porque nada diz distanciamento emocional. Como relatar seu próprio pânico onírico, usando voz narrativa neutra. Agora imagine que você está tentando decifrar um desses sonhos. Você, um monge iniciante,
com menos barba que autoridade, encara o relato de um irmão mais velho sobre uma escada de fogo subindo ao céu e começa a se perguntar: isso é uma metáfora? Ou ele só comeu queijo estragado na ceia? Há, inclusive, registros de debates calorosos nos mosteiros sobre o que certos sonhos realmente significavam. Alguns abades eram mais liberais e deixavam os sonhos serem interpretados livremente. Outros acreditavam que tudo precisava de uma leitura alegórica rígida, com direito a citações cruzadas com a Bíblia, os Salmos e, se desse tempo, Aristóteles. Mas o mais fascinante é que, apesar do ar pesado da vida monástica, os sonhos ofereciam uma fresta de humanidade. Naquelas páginas silenciosas, com letras minúsculas e ornamentadas, você encontra as dúvidas, medos e desejos mais profundos daqueles homens que escolheram viver isolados do mundo. E no fim, você percebe que sonhar era uma das poucas coisas que os tornavam mais parecidos com você. Ah, e não se engane, existia um certo orgulho em ter sonhos dignos de nota. Um pouco como hoje em dia, quando alguém sonha algo esquisitíssimo e corre para postar no Twitter com a legenda "Alguém me explica isso?", só que sem emojis e com risco de excomunhão. Você acorda com um sobressalto. O sino da vigília ainda não tocou, mas aquele sonho, bem, ele parecia mais vívido que a própria realidade. Havia um vulto encapuzado parado ao pé da sua cama de madeira. Nenhuma palavra foi dita, mas você sentia, com uma clareza absurda, que aquela figura sabia tudo sobre você. E pior, ela julgava. Você não quer pensar no que ela viu. O frio da cela de pedra ajuda a te manter acordado, mas a mente insiste em revisitar o sonho. Não tem jeito. Você precisa registrá-lo. Então se enrola no hábito marrom e vai até o escritório com a pena na mão, como um guerreiro moderno indo à batalha com uma caneta Bic. Só que, claro, mais medieval e com caligrafia infinitamente melhor. É aí que você começa a se dar conta de que todo mundo está sonhando coisas estranhas ultimamente. Na verdade, parte da rotina do mosteiro inclui partilhar certos sonhos com o prior ou com o confessor, especialmente se envolverem figuras sobrenaturais, símbolos misteriosos ou, o mais comum de todos, demônios. Sim, demônios. Eles são praticamente estrelas de cinema nos sonhos dos monges. Aparecem de capuz, com olhos de brasa, corpos animalescos ou vozes que alternam entre o latim perfeito e o silêncio opressor. Às vezes oferecem tentações sensuais, outras vezes trazem mensagens cifradas que poderiam muito bem estar num livro de código da CIA. E aqui está a questão interessante. Para muitos monges, sonhar com demônios não era automaticamente mau sinal. Em certos círculos teológicos, isso era visto como uma forma de provação. O inimigo aparecia para testar sua fé. Se você resistisse à tentação dentro do próprio sonho, isso contava pontos no seu placar celestial. Se cedesse, bem, talvez fosse o caso de confessar com urgência. E jejuar. Bastante. O monge Radolfo, por exemplo, sonhou certa vez que estava sendo perseguido por uma serpente com cabeça de mulher que falava grego. E não qualquer grego. Grego clássico, com declinações e tudo. Historiadores ainda discutem se Radolfo sabia grego de verdade ou se só inventou isso para parecer mais erudito quando contou o sonho. Mas a história foi registrada, e relida, e discutida. Essa é uma das coisas fascinantes. Os sonhos não eram apenas eventos privados. Eles se tornavam parte de uma conversa contínua sobre espiritualidade, ética e, às vezes, puro entretenimento. Se um monge sonhasse com a Virgem Maria tocando harpa enquanto cavalos voadores cruzavam o céu, isso provavelmente ganharia atenção. Talvez até inspirasse um sermão. Muitas dessas interpretações vinham de manuais medievais de simbolismo dos sonhos. Um leão podia significar nobreza ou orgulho, dependendo do contexto. Um corvo, maldade. Uma escada, ascensão espiritual. Claro, a menos que a escada estivesse quebrada. Aí era sinal de queda moral. Era como decifrar horóscopos, só que com mais latim e menos glitter. Os monges também recorriam a textos de autores clássicos e cristãos como Agostinho, Jerônimo
e até mesmo Macróbio, que classificava os sonhos em 5 categorias, desde os verdadeiramente proféticos até os fantásticos, sem qualquer valor. E adivinha só, todos eles tinham seus próprios critérios. Interpretar sonhos era como jogar RPG sem dados. Todo mundo tem opinião, ninguém concorda, e no final, tudo é metáfora. Mas você começa a perceber um detalhe curioso. Alguns sonhos se repetem, não apenas para você, mas entre diferentes monges em diferentes mosteiros. Sonhos de labirintos, portas trancadas, espelhos que não refletem. É como se existisse um imaginário coletivo inconsciente, algo que hoje chamaríamos de arquétipo, mas que na época era lido como interferência divina ou talvez um eco do purgatório. Que não pense que os monges escreviam só os próprios sonhos. Às vezes registravam os sonhos de outros. Um monge ancião sussurrava sua visão ao ouvido do noviço copista, e este escrevia tudo, com as mãos tremendo mais pelo frio do que pelo medo. Essas histórias viravam quase lendas internas, passadas como episódios favoritos de uma série que ninguém admite maratonar. Um dos casos mais famosos é o de um monge chamado Geraldo, que sonhou com um enorme livro flutuando sobre o altar. Cada página do livro representava uma alma, e algumas estavam sendo arrancadas e jogadas no chão por um anjo furioso. Quando contou o sonho, o abade parou, olhou fixamente e perguntou: "E você viu o seu nome entre as páginas?" Geraldo não respondeu, mas fez 3 semanas de jejum voluntário logo depois. Mas nem todos levavam o tema com essa leveza. Havia quem visse os sonhos como ferramentas sérias de combate espiritual. Relatos de visões preventivas se tornaram comuns. Um monge sonha com a queda do telhado do refeitório e no dia seguinte, o teto cede. Coincidência? Talvez. Ou talvez aquele monge estivesse apenas muito atento às rachaduras. Mas você já sabe o que os cronistas fizeram. Registraram como profecia. Porque quem resiste a um bom enredo? Mesmo as autoridades eclesiásticas superiores começavam a prestar atenção. Em alguns casos, bispos solicitavam cópias dos sonhos mais notáveis. Um abade chegou a afirmar, em carta, que o Senhor prefere falar conosco em silêncio, por meio de figuras e símbolos, e que os sonhos dos humildes são cartas invisíveis do Altíssimo. Bonito, né? Mas também conveniente, porque quem ousaria discordar de uma carta invisível? Nem tudo, no entanto, era edificado com tanto zelo. Às vezes, os sonhos geravam pânico ou dúvidas. Um monge sonha com o Papa dançando em uma roda de crianças rindo. Isso causou murmúrios. O prior mandou queimar o registro, mas não antes que alguém fizesse uma cópia, e que outro monge copiasse a cópia. Resultado? Hoje, esse fragmento vive escondido numa biblioteca em Nápoles, sobrevivente de séculos de censura. E o mais intrigante, alguns sonhos começaram a se repetir ao longo de gerações. Motivos como torres desabando, escadas de sangue, salmos falados por animais, tudo isso aparece em diferentes séculos em lugares distantes. O mesmo símbolo, a mesma angústia, a mesma pergunta: isso é só coincidência? Historiadores ainda discutem se havia uma tradição oral subterrânea influenciando esses sonhos, ou se estamos lidando com os tais arquétipos universais. Você, claro, não tem respostas definitivas, mas sente que há algo maior em jogo, que os sonhos dos monges não eram apenas registros soltos, mas peças de um quebra-cabeça místico, um grande mosaico de visões e metáforas, bordado noite após noite por homens em silêncio, guiados pela fé e pelo medo, e talvez por uma imaginação absurdamente ativa. Quando o sol nasce e a rotina recomeça, você dobra seu manuscrito e o coloca cuidadosamente entre os outros. O códice ainda cheira a tinta fresca e couro antigo. Você passa os dedos sobre a lombada e sorri. Hoje outro sonho será registrado, e amanhã e depois. Porque é isso que vocês fazem ali. Entre cânticos, jejuns e sinos, guardam sonhos. Como quem cuida de um jardim invisível, onde cada flor só desabrocha à noite. E mesmo que ninguém mais entenda, você entende. Porque, no fundo, todo sonho registrado é um voto de esperança. Uma tentativa de traduzir o divino.
uma forma de dizer: eu estava aqui. E eu vi. Agora que nossa jornada termina, feche os olhos com calma. Imagine o som suave de um sino distante, embalando seus pensamentos como uma brisa morna. Você está num mosteiro tranquilo entre paredes de pedra e cheiro de pergaminho. Lá fora, o vento sussurra entre as árvores. Aqui dentro, tudo está sereno. Cada sonho contado, cada história registrada, agora repousa em silêncio. Você também pode repousar. Seu corpo afunda, leve, como uma página em branco. Está tudo bem. O dia terminou e o próximo sonho está a caminho.